E aí, internauta? Eu quero começar este vídeo com um aviso. Ao examinar a Constituição de 1988, com atenção ao seu texto, não apenas ao seu conteúdo normativo, mas à sua arquitetura, à ordem que as coisas aparecem, ao modo como as partes se relacionam, o raciocínio lógico começa a ser puxado numa direção que merece cautela. O texto é quase impositivo para a lógica. As partes se encaixam com uma precisão que torna difícil não deduzir que ali haja um desenho, uma articulação racional de alta complexidade jurídico, política, social e cultural. Um lugar para cada coisa em seu lugar. Digo isso com cautela deliberada. Não sei se essa articulação foi intencional, se o Constituinte de 1988 conscientemente construiu essa arquitetura ou se essa arquitetura emergiu do processo sem que seus autores a percebessem plenamente. Essa é uma questão histórica aberta que merece uma investigação própria. O que posso dizer a você, internauta, é isto. Quem lê o texto com atenção lógica encontra dificuldade genuína em não deduzir os objetivos do artigo 3º dos fundamentos do artigo 1º. E se essa dedução for impossível para alguém, se a conexão não se revelar, isso provavelmente indica não que a conexão não exista, mas que o percurso lógico ainda não tem muito chão pela frente, ou ainda tem muito chão pela frente. Dito isso com a ironia que o tema merece, vamos ao trabalho. O artigo 3º declara como primeiro objetivo fundamental da República o seguinte: construir uma sociedade livre, justa e solidária. 3 adjetivos, uma ordem. A ordem pode ser lida como concomitância, as 3 tarefas simultaneamente, sem hierarquia entre elas, ou pode ter algo de verdadeiro nisso. Liberdade sem justiça é privilégio. Justiça sem liberdade é imposição. Solidariedade sem as duas é servidão disfarçada de virtude. Mas a ordem também pode ser lida como sequência lógica e, quando lida assim, revela uma arquitetura interna. Liberdade é condição, sem ela, nada do que vem depois é possível como realidade, apenas como aparência. Justiça é regulação da liberdade, é o que impede que a liberdade dos mais fortes destrua a dos mais fracos, que é o que a ordem natural, sem intervenção, produz, e produz sistematicamente. Solidariedade é o que emerge quando liberdade é justa. Não é a solidariedade natural, que é seletiva e é condicional, mas a solidariedade incondicionada, que só a reciprocidade constitucional pode fundar. A sequência livre, justa e solidária não é retórica. É, possivelmente, uma ordem lógica. A condição, sua regulação e o seu resultado.
Apresento isso como tese a examinar, não como certeza demonstrada. Agora, eis a pergunta central deste vídeo. Por que os fundamentos do artigo 1º tomam este objetivo quase inevitável? Vamos percorrer cada fundamento, não para afirmar que a dedução é necessária no sentido lógico estrito, mas para mostrar por que é muito difícil não fazê-la. O primeiro fundamento, soberania. Aqui tratamos como soberania popular por conta do parágrafo único, que é explícito. Todo o poder emana do povo. Mas um povo que não é livre não governa, é governado. Sua soberania é formal, não é real. Um povo que vive em sociedade injusta tem soberania formal, mas não tem as condições materiais de exercê-la igualmente. A desigualdade produz cidadãos de primeira e de segunda, e cidadãos de segunda não exercem soberania, apenas a legitimam com o voto. Um povo sem solidariedade incondicionada fragmenta-se em grupos que disputam a soberania entre si, dissolvendo o povo em facções. É muito difícil sustentar soberania popular, real, sem uma sociedade livre, justa e solidária. A inferência não é forçada, ela se impõe. Já o segundo fundamento, cidadania, nós dizemos aqui, cidadania é o modo pelo qual a soberania popular se exerce concretamente. O cidadão que não é livre não exerce cidadania, obedece. O cidadão em sociedade injusta exerce cidadania limitada pelas condições materiais que a injustiça impõe. O cidadão sem solidariedade incondicionada ao seu redor tende a ser excluído da participação quando sua diferença é percebida como razão para tratamento desigual. Cidadania plena e real, não apenas formal, pressupõe sociedade livre, justa e solidária. O terceiro fundamento, a dignidade da pessoa humana. Aqui, a inferência é mais direta. Dignidade, como estabelecemos já em outro vídeo, é presunção absoluta do valor de todo ser humano, sem gradação, sem condição. Mas dignidade absoluta em sociedade não livre é contradição. A liberdade é condição de existência digna. Dignidade absoluta em sociedade injusta é ficção. A injustiça gradua na prática o que o fundamento declara indivisível. Dignidade absoluta sem solidariedade incondicionada é isolamento. A dignidade é relacional. Exige que o outro seja reconhecido como a mesma pessoa que eu sou. Dignidade absoluta exige, para existir como realidade e não apenas como declaração, uma sociedade livre, justa e solidária. O quarto fundamento, que são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Se trabalho e livre iniciativa são valores sociais, bens da coletividade,
não privilégio de alguns, então a sociedade tem interesse constitucional em que todos os exerçam plenamente. Mas exercê-los plenamente exige liberdade. Sem ela, são servidão e concessão. Exige justiça. Sem ela, o valor do trabalho fica retido no topo da cadeia e a livre iniciativa real permanece reservada a quem já tem patrimônio. Exige também solidariedade. Sem ela, a livre iniciativa de uns destrói sistematicamente a dos outros. Trabalho e livre iniciativa como valores sociais, reais, pressupõem sociedade livre, justa e solidária. Por fim, o quinto fundamento, o pluralismo político. O pluralismo pressupõe liberdade. Sem ela, é monopólio disfarçado de consenso. Pressupõe também justiça. Sem ela, alguns pluralismos valem mais que os outros, e a disputa é desigual antes de começar. Pressupõe também solidariedade. Sem ela, o pluralismo degenera em fragmentação que impossibilita qualquer projeto comum, e a República perde a capacidade de realizar qualquer objetivo. 5 fundamentos. Uma convergência. É muito difícil sustentar qualquer dos 5 sem que o objetivo do inciso 1 do artigo 3º se imponha como exigência. Não afirmo que é impossível não haver isso. Afirmo que, se não for possível vê-lo, o percurso lógico tem ainda muito chão pela frente. O que isso significa para o propósito deste canal? A autoordenação. O cidadão que internalizou os fundamentos do artigo 1º não precisa ser convencido de que a sociedade deve ser livre, justa e solidária. Esse cidadão chega a essa conclusão pelo próprio peso dos fundamentos que assumiu. A obrigação não vem de fora, emerge de dentro como inferência necessária daquilo que já foi assumido. E aqui está o que o patrimonialismo sempre soube, mesmo sem formulá-lo deste modo. Enquanto os fundamentos não forem assumidos culturalmente, enquanto a dignidade absoluta da pessoa não for intuída, enquanto a soberania popular for exercida apenas formalmente, o objetivo do inciso 1 permanece letra, talvez morta. Não porque seja impossível realizar esse objetivo, porque não há sujeito que sinta sua realização como uma obrigação que emana de si mesmo. A autoordenação produz esse sujeito, não porque o canal Fibra o convença, porque quem percorre o caminho dos fundamentos com atenção lógica chega, por conta própria, à mesma conclusão que o Constituinte inscreveu no inciso 1. E uma vez que se chega por conta própria, é muito difícil desver isso daí. Uma boa noite, internauta, e espero que tenha sido útil para você o conteúdo desse vídeo. Até um próximo.